Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e a gente tem o prazer de receber Dr. Lucas Schilling, que é neurologista, pesquisador e professor de neurologia da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. É um prazer, Dr. Lucas. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, muito feliz em poder conversar com vocês hoje. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Bom, com o envelhecimento da população, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer acabaram se tornando importantes. E todo esse trabalho do Dr. Lucas, que vai desde a pesquisa científica até o entendimento das novas tecnologias e das inovações que a gente tem para cuidar melhor desses pacientes, acabam sendo super importantes, né, Dr. Lucas? Então, eu queria começar te perguntando, pedindo para que você defina aqui para os nossos ouvintes quais são os principais desafios que a gente tem hoje para o diagnóstico precoce de demência e de que maneira a tecnologia pode ajudar a superar esses desafios. Perfeito, então acho que a gente já começa bem. Como bem colocaste, eu acho que existiu uma mudança muito grande do perfil de doenças que hoje aflige a nossa população, especialmente porque houve uma mudança do perfil populacional. Se a gente pensar 60, 70 anos atrás, uma pessoa de 60, 70 anos era considerado bastante idoso. E hoje é muito comum a gente ver pessoas de 85, 90, 95 anos bem, do ponto de vista clínico. Agora, evidentemente que a incidência de algumas doenças é muito maior nesse grupo de pessoas. E entre elas, as doenças chamadas neurodegenerativas, que existe um processo de uma perda progressiva dos neurônios através de várias situações, e a principal delas é a doença de Alzheimer. Então, hoje a gente entende que essa é uma doença importante, uma doença que aflige pelo menos 1,7 milhões de brasileiros, isso é muita gente, e é uma doença que passou por uma mudança conceitual muito grande nos últimos anos e que envolve muito a tecnologia. Alguns anos atrás, quando a gente falava dessas doenças como Alzheimer, a gente falava apenas de uma fase em que o paciente estava claramente com um comprometimento grave do ponto de vista cognitivo, que a gente chama de demência. Demência, atualmente, eu defino quase como um diagnóstico jurídico. Significa que a pessoa perdeu autonomia, funcionalidade. Mas, assim, em doenças como a doença de Alzheimer, esse não é um processo agudo. A pessoa não está bem num dia e no outro ela tem uma demência. Ela passa por várias etapas, desde uma alteração mais sutil da sua cognição, da sua memória, até uma alteração um pouco mais importante, mas que ainda preserva a sua capacidade de se gerir, e só na parte final desse processo que a gente tem a demência. O que mudou muito nos últimos anos foi conseguir entender que processos biológicos causam essa doença. Isso veio muito através dos biomarcadores, que envolvem muito a questão de tecnologia. E os biomarcadores, inicialmente, eles não existiam. Quando o professor Alzheimer descreveu a primeira paciente com Alzheimer, há quase 120 anos, Auguste Deter, ele acompanhou ela por 5 anos ao longo da enfermidade, e quando ela faleceu, ele examinou o cérebro dela. Isso tornava essa doença uma doença muito difícil de diagnosticar, porque a gente só conseguia ter a certeza desse diagnóstico após o falecimento do paciente, uma análise histológica, ou seja, olhar no microscópio essas alterações. Nos últimos 20 anos, se desenvolveu inicialmente marcadores que conseguem dosar as proteínas associadas à doença de Alzheimer, que são duas, que é o beta-amiloide e tal, inicialmente através de coleta de exame de líquor, que é o líquido que banha nosso cérebro e a coluna, e mais recentemente depois através de exames de imagem, que é o PET-CT com marcador para essas proteínas. E o que está se aproximando agora são exames de sangue, que tornam esse um método menos invasivo e mais simples de se monitorar essas alterações. Então, isso são formas da gente começar a incorporar a tecnologia de uma forma muito rápida, mas tem tantas outras coisas que a gente vai poder conversar que envolvem muito a tecnologia e não só da parte de saúde, da parte médica, mas também de database, de análise de dados e de situações até mesmo de aplicativos e outros instrumentos que conseguem detectar alterações muito precoces do ponto de vista cognitivo.
Agora, doutor Lucas, esses biomarcadores que você trouxe, entre outras ferramentas, né, de diagnóstico e até ferramentas digitais, elas já estão sendo aplicadas na prática ou isso ainda é uma pesquisa a partir de algum achado que foi observado? No sentido de entender se isso hoje já faz parte da realidade dos guidelines, do cuidado desses pacientes. Sim, excelente pergunta e a resposta é sim. A gente recentemente publicou um artigo de consenso, teve uma participação de vários pesquisadores, professores de várias instituições do Brasil todo, justamente para discutir quais os biomarcadores que estão validados no Brasil e em que situações utilizar. Porque tão importante quanto ter o biomarcador é saber quando que eu utilizo. Por exemplo, hoje no Brasil, o que está aprovado pela Anvisa, enfim, para ser utilizado, é o marcador do líquor, ou seja, se faz uma punção lombar, que é o mesmo exame que se faz, por exemplo, quando tem uma suspeita de meningite. Se coleta esse material e se dosa o nível dessas proteínas, chama-se tau e beta-amiloide. Dependendo dos níveis dessas proteínas, se confirma o diagnóstico de doença de Alzheimer ou se afasta esse diagnóstico. O outro exame que já existe é o exame com PET-CT com marcador amiloide, em que se injeta um radiotraçador, como se fosse um contraste específico, para procurar se tem as placas de beta-amiloide, essa proteína. E no momento em que não tem essas placas, se afasta esse diagnóstico. No momento em que tem essa alteração, é uma alteração compatível com a doença de Alzheimer. Veja bem, esses dois marcadores, eles já existem, eles são utilizados no Brasil e já estão validados. O que está em vias de começar a ser mais utilizado, mas ainda não, hoje, no dia que a gente está gravando, que é dia 13 de dezembro de 2024, ainda não existe uma aprovação clara dos marcadores sanguíneos para utilização no Brasil. Provavelmente nos próximos meses, há anos, isso vai ser incorporado. Mas hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, já está incorporado a realização desses biomarcadores que dosam essas proteínas no soro, no sangue. Ou seja, isso permite uma análise menos invasiva desses processos. Então, a resposta é sim, isso está validado, especialmente o líquor e o marcador com PET-CT. Isso já tem guidelines. Em situações específicas, é absolutamente indicado para se confirmar o diagnóstico da doença de Alzheimer ou afastar esse diagnóstico. E a instituição de algumas terapias hoje também é baseada na positividade desses biomarcadores. Isso hoje já chegou realmente para ficar. A gente sai daquela visão antigamente de que se dizia é uma possível doença, é uma provável doença. Não. A gente precisa saber de fato se é a doença de Alzheimer para tratar de uma forma mais assertiva. Agora, uma dúvida que eu fiquei é, esse paciente, ele já tem um diagnóstico clínico, algum indício, e aí ele faz essa busca pelo biomarcador. Não é alguma coisa que a gente faça, como é que eu posso dizer, a partir de algum sintoma mais inicial, que é isso que você falou, antes de chegar num estágio mais avançado. Existe alguma perspectiva do uso desses biomarcadores em fases em que a gente ainda não é sintomático, como um exame de rotina que a gente passa a fazer na vida? Hoje ainda não. Existem já estudos buscando isso, mas tudo a gente tem que começar pelo final da história, então. Além da gente ter um diagnóstico específico, a gente tem que saber o que fazer com esse diagnóstico. Não só do ponto de vista de aconselhar o paciente, organizá-lo, organizar a sua família, mas pensar em terapias. E hoje já existem terapias em desenvolvimento e já aprovadas pelo FDA e outras agências de medicamentos fora do Brasil, em que se consegue remover uma dessas proteínas, que é a proteína amiloide. Isso começa a entrar realmente nas rotinas. Hoje no Brasil tem pacientes utilizando essa medicação de uma forma importada, ou seja, não existe a comercialização desses medicamentos no Brasil, mas esses medicamentos, por exemplo, já estão aprovados para uso nos Estados Unidos, inclusive incorporados pelo Medicare. Então, a resposta é, para eu ter a indicação de uma terapia dessa, eu preciso ter um diagnóstico muito preciso. Tá, mas quando mais eu faço esses marcadores? Em situações duvidosas. Poxa, eu estou vendo um paciente jovem, e jovem, a gente está falando aqui especialmente pessoas abaixo de 65 anos, que a gente chama de uma idade pré-senil, em que é possível que seja uma doença de Alzheimer, mas tem diversas outras possibilidades alternativas a esse diagnóstico. É um caso considerado atípico, eu preciso ter uma certeza maior desse diagnóstico. Ou casos em que a dificuldade inicial não é tanto a memória nos sugere mais a doença de Alzheimer, quando o paciente começa com aquela dificuldade de repetição, de registro, enfim. Quando não é essa a dificuldade inicial, uma dificuldade mais
visual, uma dificuldade mais de função executiva, mais de linguagem, ter esse biomarcador ajuda muito a subsidiar um diagnóstico preciso de doença de Alzheimer. Mas não é correto e não é indicado se fazer esse tipo de marcador em pacientes assintomáticos. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu passei por isso com algum familiar, eu via uma pessoa próxima, eu quero fazer esse exame para ver se eu posso estar começando com isso ou tirar isso da minha frente, afasta isso. Não existe hoje validação para essas situações, porque a interpretação nos casos de pacientes assintomáticos, ela não é clara. E muitas vezes a compreensão desse resultado é muito difícil, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente. Então, hoje, nesse último guideline, que a gente tem específico de biomarcador, a gente coloca ali quais as principais situações indicadas. E, sumarizando, seriam em casos de início mais jovem, a gente fala de 65 anos, ou de início atípico. Um caso realmente muito duvidoso, mas jamais hoje se indica para pacientes assintomáticos para monitorar se é um início de uma doença de Alzheimer. Então, Dr. Lucas, só para a gente confirmar, quando a gente pensa nos testes genéticos para tentar identificar uma possibilidade, né, de um diagnóstico como esse no futuro, hoje a gente ainda não tem nada bem estabelecido nesse sentido. Veja bem, aqui a gente está falando de duas coisas diferentes. O meu biomarcador. O biomarcador, ele aponta se existe o acúmulo dessa proteína ou dessas proteínas no cérebro. Isso é uma coisa que começa a acontecer e é parte da doença. A outra situação é a avaliação genética dos pacientes. E hoje a gente entende que a grande maioria dos casos de doença de Alzheimer não são genéticos. Eles são esporádicos, relacionados muitas vezes ao próprio processo de envelhecimento, que por si só já é um fator de risco para a doença degenerativa, mas também para outras, devido a outras situações, como, por exemplo, tabagismo, diabetes, hipertensão, isolamento social, ouvir pouco, enxergar mal, tudo isso são fatores de risco para ter a doença de Alzheimer. Agora, a questão genética, ela perfaz uma minoria dos casos. E existem painéis genéticos que são realizados, às vezes, para situações específicas. Agora, existem outros marcadores genéticos que podem indicar também um maior risco de ter a doença. Chama-se o gene ApoE. Todos nós temos o gene ApoE e ele tem 2 alelos. Pode ser o ApoE2, o 3 ou o 4. E a presença do alelo 4 aumenta o risco de ter doença de Alzheimer, especialmente em situações em que existe o 4-4, ou seja, homozigoto para ApoE4. Então, nessas situações, às vezes, tem um indício maior de risco. Ainda assim, não existe uma recomendação de se fazer isso para aconselhamento genético, especialmente porque hoje não existe uma terapia efetiva que possa evitar essa patologia, essa doença numa fase inicial. O que a gente entende hoje é que o paciente que começa a ter um processo de doença de Alzheimer em fase inicial é um paciente que pode ter hoje perspectivas terapêuticas diferentes. Então, a gente faz um exame, que é um biomarcador, para confirmar esse diagnóstico e pensar em tratá-lo de forma mais assertiva. Você está acompanhando o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente faz uma pequena pausa porque chegou o nosso Momento Saúde 360, um oferecimento da Blue Plano de Saúde. Comigo está o Head de Inovação e Tecnologia da Blue, Filemon Fernandes. Hoje falaremos sobre telemedicina e o uso de modelos de grande linguagem como o ChatGPT, como ficou grandemente conhecido pela população, né? Todo mundo que utiliza. Mas esses modelos de tecnologia, esse tipo de ferramenta, ele tem sido utilizado em muitos projetos em saúde, de apoio à triagem de sintomas, de apoio à decisão clínica dos médicos. Como que você vê o uso desse tipo de ferramenta e que cuidado você acha que, obviamente, tem que ter para utilizar isso em medicina, Filemon? Acho que o ChatGPT e os outros modelos de linguagem são grandes aliados na prevenção, no tratamento, no diagnóstico. Telemedicina e outros canais de atendimento têm se beneficiado disso, e a gente aqui na Blue a gente tem algumas iniciativas para identificar o que é que está acontecendo com aquela pessoa do ponto de vista técnico, com o maior nível de informações possível, para chegar para o profissional de saúde com toda a informação que ele precisa. Então a gente às vezes recebe os casos lá da auditoria, por exemplo, e ele vem com um relatório médico,
com o quadro clínico, a queixa clínica, e a gente usa a inteligência artificial, alguns agentes de inteligência artificial, não para substituir o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, que está ali fazendo a auditoria, mas para apoiá-lo. Aí traz a literatura médica, traz estudos científicos, traz embasamento técnico e teórico para dar uma decisão mais assertiva naquele caso. Então ele às vezes vai desempatar uma questão, talvez esse tratamento é melhor ou aquele, e aí com muito mais informação e com um agente que é bem treinado, ele consegue trazer uma visão mais clara. Claro que a última palavra sempre vai ser do profissional de saúde, do médico, mas ele tem um grande apoio que antes ele não tinha, e a tecnologia faz isso ser muito mais fácil. Você colocou um ponto importante, né? Porque às vezes existe talvez uma resistência e um preconceito, mas quando você embarca nessa tecnologia, todas as evidências científicas e todo o material reconhecido que você tem de literatura médica, isso permite de fato ao profissional ter muito mais certeza, né? E contar com esse apoio. Existe um preconceito muito grande de algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm um pensamento um pouco mais fechado, de que a tecnologia e a inteligência artificial vai tomar o emprego das pessoas. E eu acho isso muito, muito distante, se não impossível, principalmente na área da saúde. Porque você precisa de pessoas para acolher pessoas, para cuidar de pessoas. Mas ele pode sim, se a gente tirar esse olhar de preconceito e abraçar isso, ele pode sim ser um grande aliado. Se a gente olhar isso com um olhar um pouco diferente, a gente consegue ver que, pelo contrário, ele vai ser um braço direito, ou os dois braços ali para o médico e o profissional de qualquer área utilizar e ser bem sucedido. Diagnósticos mais rápidos, o atendimento mais rápido, a gente consegue identificar as doenças ainda no começo para conseguir trazer um tratamento mais adequado e assertivo e salvar a vida das pessoas usando tecnologia. E por outro lado, falamos do apoio então à decisão clínica, né, do médico, do profissional, mas para o paciente, né, quando a gente pensa em telemedicina hoje, daqui a pouco você não conseguiu acompanhar, anotar tudo que o médico falou, por exemplo, numa consulta, você tem esse apoio que você pode consultar? Perfeito. Esse aliado que é a inteligência artificial, o ChatGPT e outros modelos, eles podem sim entrar na reunião contigo, anotar os pontos importantes, anotar as observações que aquele médico fez para você, anotar, por exemplo, o tratamento certinho, como foi feito, como foi falado, algum detalhe que às vezes você perde ali, não lembra mais, e a inteligência artificial pode ajudar com isso, numa consulta, num procedimento, numa explicação, numa orientação médica, tudo isso pode ser melhorado, ou você pode ter isso anotado ou relembrado para você com o uso da inteligência artificial. Ajudando, né? A nossa memória já foi delegada para a tecnologia. Nossa memória está lá, na verdade. E cada vez mais a gente usa a memória da tecnologia para apoiar a nossa, né? Muito bem, obrigada, Filemon. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360. A gente se vê e fica agora com o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. Agora, Dr. Lucas, quando a gente pensa em medicina de precisão, no caso das doenças neurodegenerativas, como é que está esse cenário hoje? A gente fala muito de medicina de precisão aqui para oncologia, enfim, já falamos algumas vezes, mas dentro desse cenário, para esse perfil de pacientes, a gente já tem esse tipo de tecnologia? Sim, os biomarcadores são uma forma de medicina de precisão. A gente começou a se aproximar muito da oncologia nos últimos anos. Primeiro, compreendendo claramente a doença, a gente sai de um construto puramente clínico, em que eu tenho um paciente com uma alteração cognitiva, com essas características e que fecha critérios, eu chamo dessa doença. Perfeito, isso aqui pode dizer, vamos chamar que isso é o fenótipo da doença. Mas eu preciso ter a certeza de que de fato é a doença. E a medicina de precisão, ela incorpora biomarcadores que conseguem indicar a presença de processos biológicos muito sutis, acúmulo de proteínas, disfunção neuronal, neuroinflamação. Então a gente começa a se aproximar muito disso. Buscando o quê? Buscando terapias mais efetivas, terapias modificadoras de doença, terapias que vão atuar não apenas no sintoma, mas também na biologia, na fisiopatologia da doença. Então a medicina de precisão hoje, ela é incorporada, ela começa a ser incorporada
na neurologia, especialmente nas doenças neurodegenerativas. Aqui falando inicialmente, especialmente em doença de Alzheimer, porque é a principal delas, mas isso vai ser replicado cada vez mais em outras formas de demências, como demência frontotemporal, doença de corpos de Levy, e outro grupo de doenças, como doença de Parkinson, enfim, a gente vai viver uma revolução nessas doenças nos próximos anos. E mesmo o que vai incorporar também essa medicina de precisão vai trazer uma mudança na nomenclatura dessas doenças. Porque a gente vai sair daquele nome da doença, olha, a doença do Alzheimer, porque o Alzheimer descreveu essas características. A doença do Parkinson, a gente vai começar a mudar isso. A gente vai caracterizar a doença, dizer, olha, o paciente tem essa dificuldade cognitiva, de memória ou motor, enfim, devido à presença dessa e dessa proteína. E com isso eu passo a ter esse e esse alvo terapêutico. Isso é medicina de precisão. Essa é a medicina que a gente já começa a fazer hoje e vai fazer cada vez mais dentro da neurologia. Agora, doutor Lucas, a gente sabe que esse tipo de diagnóstico ele não vai impactar só o paciente, ele impacta também os cuidadores, o sistema de saúde como um todo. A gente já tem hoje tecnologias que auxiliem os cuidadores com esse paciente, que ajude de alguma forma e também, né, o próprio paciente, isso para além dos medicamentos. E quais são ainda os principais gaps que você observa, tanto de conhecimento, né, possíveis preconceitos, quando esse diagnóstico chega para uma família? Perfeito. São duas perguntas muito boas. Vamos dividir, então. Primeiro, o que a gente está usando de tecnologia hoje? A resposta é esse podcast. Hoje a gente consegue conversar sobre um assunto super importante, de uma forma virtual, e que as pessoas vão poder consumir no momento em que for mais adequado para elas. Como é que era antigamente? A pessoa ouvia falar de uma doença, ela sentava na frente de um médico, e ela tinha uma posição muito verticalizada. O médico dava as informações, dizia que era isso e acabou. E só teria mais informações numa próxima consulta. Ou se essa pessoa conhecesse algum vizinho, algum familiar, talvez fosse se aconselhar. Depois disso começam a vir os manuais que às vezes ajudam, mas às vezes se tornam obsoletos e não acompanham essa mudança realmente conceitual e científica da área. Hoje o paciente, quando ouve esse diagnóstico, ele já estudou, ele já viu um vídeo, ele já ouviu um podcast, e a gente tem que valorizar isso. Hoje, o papel do profissional de saúde, ele tem que ser um papel muito mais de facilitar, de fazer uma curadoria desse conteúdo, de explicar e se aliar ao paciente. Mas a gente sai daquela visão vertical de que o paciente, de que o médico detém o conhecimento e o paciente só vai consumir esse conhecimento. Não. Hoje é uma situação muito mais de igualdade, muito pela tecnologia. E através disso, a gente vai conseguindo incorporar mais tecnologias no cuidado desse paciente. Hoje tem uma situação muito comum, que é os filhos que moram em cidades longe dos seus pais ou dos seus avós. A gente fazer uma chamada por vídeo já é uma grande tecnologia para ver como está, para perceber que algo não está bem. A videoconsulta é uma forma excelente de fazer isso. Vamos dizer, os gadgets também, relógios hoje que acompanham, por exemplo, frequência cardíaca, localização, porque uma das coisas que pode acontecer no paciente que tem um quadro como doença de Alzheimer é se perder. Eu já tive pacientes nessas situações e que muitas vezes traz uma angústia muito grande. Hoje tem um localizador que a tecnologia traz. Então, tem várias coisas que vão sendo incorporadas e que são interessantes. E tem coisas ainda mais sutis que vão começar a ser incorporadas, por exemplo, assim, eu vou mandar um e-mail, mas eu já mandei esse e-mail. Eu passo a receber um lembrete. Opa, você já mandou esse e-mail. Você já falou isso aqui. Você já pagou essa conta. Isso é a tecnologia nos apontando de que alguma coisa talvez não esteja tão bem. Agora, evidentemente, quando a gente fala depois, no momento de um diagnóstico dessa doença, a gente tem que entender o que está trazendo junto com esse diagnóstico. E é um estigma. E a gente tem que lutar muito para mudar esse estigma. Porque isso muitas vezes faz com que o paciente não receba o diagnóstico ou retarde aquele diagnóstico. Porque fica com receio de ir ao médico e ouvir a palavra que não quer ouvir, como Alzheimer, como demência. Isso impacta num atraso no tratamento, na não identificação de fatores modificáveis, numa abordagem que acaba sendo muito aquém do que poderia de fato existir. Eu acredito muito que a gente tem que ser transparente, mas ter cuidado com as palavras. A gente deve sim explicar para o paciente, tem estudos que mostram assim, como é que o paciente quer ouvir esse diagnóstico. Ele quer saber que ele tem Alzheimer, por exemplo. Muitas vezes ele quer entender que ele tem um processo, talvez a gente não precise usar o termo, mas entender que tem uma alteração que não é normal da idade e que a gente tem que tratar. Tem pacientes que vão querer perguntar de fato, mas isso é uma doença de Alzheimer? E aí sim, a gente deve explicar
o que é a doença, explicar tudo isso. São consultas cada vez hoje mais complexas, elas não conseguem ser resolvidas em 5, 10 minutos, são consultas longas, justamente para a gente capacitar o paciente e o seu familiar, e com isso tentar tirar esse estigma, entender que é uma doença biológica, ela tem um processo que a gente consegue evidenciar em exames, e com isso eu consigo tratar de uma forma mais assertiva. Claro que a gente tem que ter uma visão realista, dizer assim, hoje a gente não tem uma terapia curativa dessa doença, mas a gente tem terapias que conseguem melhorar sintomas e frear a progressão da doença. Isso não é pouca coisa. Mas eu só posso fazer isso no momento que eu tenho o diagnóstico. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado para lidar com esse tipo de situação, mas fazer isso assim com conhecimento, com tempo e justamente também permitindo que o paciente e os seus familiares tragam as suas dúvidas, tragam o que já estudaram de outras vias, para justamente a gente conseguir alinhar expectativas para conseguir ter uma terapia melhor, não só do ponto de vista de medicação, mas de tantas outras coisas que, junto com a medicação, mudam a evolução a longo prazo. Agora, doutor Lucas, você trouxe aqui já alguns exemplos, né? Desde aplicativos, a questão do relógio, que hoje realmente apoia bastante, né? É um apoio importante para esses pacientes. Mas quando a gente pensa em inteligência artificial, você acha que a inteligência artificial já é hoje utilizada e pode ser um marco importante de tecnologia para esse paciente, tanto no diagnóstico quanto, quem sabe, na identificação de novos tratamentos? Sim, a tendência é que sim, não tanto para uma identificação precisa, mas vamos colocar assim, para um rastreio, para uma triagem, de dizer assim, algo não está bem, é importante procurar ajuda. Isso pode acontecer tanto através desses exemplos que a gente deu, olha, a gente está levando muito mais tempo para encontrar o caminho de volta. O paciente está tendo dificuldades no banco porque ele está pagando as contas mais de uma vez, está bloqueando as senhas. São coisas assim, são indícios muitas vezes de que algo não está bem. Isso isoladamente não dá um diagnóstico de uma doença de Alzheimer, mas isso aponta que algo não está bem. Pode não estar bem porque essa pessoa está dormindo mal, está usando alguma medicação que talvez tenha impacto cognitivo, pode estar deprimida, tem N situações. Mas hoje a inteligência artificial ela começa a compilar dados e esses dados a gente vai começar a ver como que a gente vai utilizar. Claro que tem várias questões éticas em relação a isso. Mas assim, por que não indicar para essa pessoa, olha, você está levando muito mais tempo, você errou o caminho 3 vezes, você teve que ir ao supermercado 5 vezes em 2 dias, porque provavelmente a sua lista você não conseguiu lembrar mentalmente. Então, eu acho que a inteligência artificial hoje, ela acende o sinal de alerta. No momento em que eu começo a ter mais marcadores, mais exames, mais painéis, vamos dizer, de testes realmente clínicos, bioquímicos para isso, aí eu vou conseguir ter um pacote maior que vai conseguir me indicar mais claramente qual a situação que esse paciente tem. Mas sim, hoje tem vários grupos trabalhando com IAs, não só, aqui são alguns exemplos, mas a gente tem vários outros exemplos. Por exemplo, análise de exames, quantificar alterações cerebrais, quantificar alterações cognitivas. A IA hoje é parte da medicina, a gente está se apropriando disso. A gente não pode ter medo, mas a gente tem que aprender a utilizar e saber em que situação a IA vai nos indicar um caminho, mas eu não enxergo hoje a IA como algo pronto, algo que vai dar um diagnóstico e um caminho. Não. Muitas vezes vai estar correta a direção que ela está dando, mas ela não vai chegar até o final. Mas o profissional hoje que está entrando no mercado de trabalho, que está trabalhando realmente com esse tipo de situação, ele vai ter que começar a incorporar tecnologia, não só IA, mas outras formas de tecnologia. Isso aconteceu, a revolução disso veio com o Covid, que veio com a pandemia. Quando a gente pensa ali, da noite para o dia, todos os profissionais de saúde praticamente têm que começar a se capacitar para atender online, a mandar receitas virtuais, a se atualizar de uma forma online. Isso parece simples, mas é mais simples para quem é nativo digital. Para quem não é, para quem era de uma época que às vezes o consumo científico era de uma revista que demorava meses para chegar, ou que mandava uma carta, ou que tem um prontuário às vezes no papel, são mudanças que vêm muito abruptas. Isso, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, isso foi exponencial. E eu acho que nos próximos anos a gente vai conseguir entender melhor como utilizar outras ferramentas, como a IA vai nos ajudar mais.
Perfeito, até você trouxe o lado do profissional de saúde, mas para o paciente também foi um desafio, né? Ainda mais para esse perfil de paciente que a gente está conversando aqui, que já é um perfil que nem sempre está ali, não é tecnológico, né? Digamos assim. Exatamente, porque o paciente também aprendeu. E às vezes é interessante que como é que é essa relação, como é que a gente hoje lida com o paciente? Antigamente era o telefone fixo, era uma ligação, ou tinha que ir na casa das pessoas. Eu ainda faço muito isso em algumas situações. Tem pacientes que eu visito em casa, eu atendo muito no consultório, mas tem pacientes que eu atendo sim de forma virtual, de forma remota. A gente aprendeu a utilizar isso. Isso foi regulamentado, isso existe uma segurança hoje para se fazer isso. Claro que tem situações que às vezes vai dizer, olha, não estou conseguindo examinar adequadamente de forma remota. Vai ser importante que venha ao consultório para fazer um exame físico mais adequado. Mas sim, o paciente aprendeu isso, ele aprendeu que ele consegue ter um acesso maior ao profissional, ele consegue ser melhor monitorado. Isso, em última instância, qualifica o seu atendimento. Isso poupa idas desnecessárias à emergência, isso traz um uso racional da medicação ou dos sistemas de saúde. Isso era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer em algum momento, mas o que a pandemia trouxe foi uma emergência. Os sistemas que mais ou menos tinham, eles foram aprimorados da noite para o dia, foram incorporados. Então, aquilo que a gente imaginava que talvez fosse acontecer em 2030, aconteceu em 2019, 2020, começou a ser muito rápido, gente. Então, foi uma mudança que, como sociedade, a gente aprendeu rápido. Agora a gente está conseguindo refinar isso, sabendo quando usar e quando não utilizar questões de tecnologia. Dr. Lucas, queria muito agradecer a sua participação, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu trazer aqui para quem está nos acompanhando toda a evolução, né, do tratamento, do diagnóstico para esses pacientes, a importância da tecnologia nesse contexto, não só falando de medicamento, mas como você trouxe aqui vários exemplos, desde a inteligência artificial até aplicativos, enfim, várias formas da tecnologia apoiar esse paciente, apoiar esse cuidado, apoiar os profissionais de saúde. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e eu fico sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui e te convido a acompanhar mais da vertical de Biotech and Health acessando www.mittechreview.com.br. Semana que vem temos mais um episódio e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.